Meus irmãos, o tema deste mês vai ser graça. E é interessante porque já ouvimos muito sobre graça. Nós entendemos que foi por causa da maravilhosa graça do nosso Senhor que nós estamos aqui. Ele graciosamente nos salvou. Mas esse tema ele é um tema complicado. Por quê? Porque para nós há uma dificuldade muito grande de entender que nós não temos força e nem uma capacidade de fazer alguma coisa que possa nos fazer merecedor dessa graça que é dada a nós por Deus. Por isso é graça. E eu meditando sobre isso, eu cheguei a algumas conclusões. A primeira conclusão que eu cheguei é que a graça, na verdade, não é de graça, né? E ela não é de graça por quê? Porque foi pago um alto preço. Jesus, ele teve que ir à cruz e morrer pelos meus pecados e pelos pecados de todos nós. Então houve um preço. E meditando sobre isso, eu cheguei à conclusão de que as outras religiões, elas deixam em aberto uma possibilidade de nós fazermos alguma coisa. Por quê? Porque o Deus a quem eles servem não fez nada para salvá-los. Não pagou um preço para tê-los. Ele era o Deus revelado, mas não era o Deus que graciosamente os buscou, os perdoou e deu a eles um lugar na família celestial. Então a gente tem muito que agradecer, porque o nosso Deus é um Deus gracioso. Aqui o tema é graça, favor e merecido. 1 Coríntios 15:10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Tem uma música que é cantada no contexto cristão que diz assim: tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas do milagre. Que milagre? Milagre da salvação. Nós fomos alcançados por um milagre que não há outro igual. O maior milagre que pode acontecer é ser salvo para estar com Cristo por toda a eternidade. Amém? Colossenses 2, do versículo 13 ao versículo 15. Colossenses 2, do versículo 13 ao versículo 15, diz assim. Amém, meus irmãos? Tá bom que está lá atrás, né? Bem mais fácil. O que a palavra de Deus diz? Diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Texto lindo, né, meus irmãos? Olha o que ele fala para nós. Nós estávamos verdadeiramente mortos nas nossas transgressões. Nós estávamos realmente trazendo na nossa carne o peso do pecado, mas ele na cruz, ele nos limpa, ele nos lava, ele perdoa os nossos pecados, de forma que nada, ninguém pode nos acusar, ninguém pode apontar o dedo para nós, porque o sangue do Cristo, do nosso Redentor, ele nos cobre. Satanás, ele não tem autoridade nenhuma mais de se levantar e nos acusar. Ele não tem aonde e nem como falar contra o povo de Deus, porque, como está escrito no texto, ele despojou os principados, as potestades, de forma pública,
expôs ele aos desprezos, triunfando na cruz, né? Ou pela cruz. Efésios 2, de 1 a 7 também diz assim, Efésios 2, de 1 a 7, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Meus irmãos, a gente começa a entender que nós fomos verdadeiramente alcançados de uma forma que não tem como nós, de alguma forma, desvirtuar a palavra de Deus ou o que Ele fez por nós. O texto é muito claro. Ele, rico em misericórdia, nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Ele nos alcança. É a misericórdia do Senhor. Ninguém fez nada, ninguém tem algo a oferecer, ninguém pode dizer que contribui de alguma forma para que nós pudéssemos verdadeiramente ser alcançados pela graça dele. O texto aqui diz, ele, nos salva por nos agraciar com essa graça que salva. Mas nós estávamos perdidos, nós estávamos verdadeiramente distantes, mas Ele reconcilia através do seu sangue. Ele vai nos ressuscitar junto com Cristo. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus, ela vem mostrando para nós de forma clara, não só para este século, mas para todos os séculos, essa suprema riqueza da graça de Deus, da bondade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então nós vamos começar a entender o que esses textos estão nos dizendo. Primeiramente, nós precisamos entender que a graça realmente é um favor imerecido. É o coração de um Deus para nós, que somos indignos desse coração. Ele se deu, ele se entregou por amor a nós. Nós não tínhamos nada, nós não fizemos nada que pudéssemos, vamos dizer assim, almejar ou dizer que merecíamos da parte de Deus a salvação. Foi um favor que nós não merecíamos. Aqui eu coloquei, a definição fundamental de graça é o mover do coração amoroso de Deus em direção ao homem pecador, dando a ele aquilo que ele não merece. Meus irmãos, é simples desse jeito, nós não merecíamos, mas o amor de Deus, ele se move em nossa direção, e ele perdoa os nossos pecados, e ele nos salva, ele nos alcança. A pressuposição do pecado e culpa, ela é real. Aqui nós podemos fazer esse exercício de uma forma muito tranquila, é olhar para nós mesmos, é avaliar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, é ver como o mundo se comporta à nossa volta. Nós veremos que há uma humanidade que anda para longe dos ensinos do Senhor, uma humanidade que não tem compromisso com a verdade de Deus, uma humanidade pecadora, uma humanidade que não merece, ela é culpada. Essa é a verdade. Mas Deus graciosamente manifesta o seu amor. Como? Dando o seu Filho.
que morre, que ressuscita e que nos dá a convicção de que podemos caminhar com Deus por meio do seu Espírito Santo. A graça sempre pressupõe pecado e culpa. Se alguém entende, se alguém compreende a sua realidade, ele precisa também compreender a graça de Deus. Se alguém se depara com a sua feiura espiritual, precisa da graça de Deus. Se alguém entende que ele é realmente quem ele é, sem nenhuma máscara, ele precisa se deparar com a graça de Deus. Pode demorar um pouquinho, mas vai chegar o dia que você vai falar assim: obrigado, Senhor, eu não merecia. A graça pressupõe pecado e culpa. A graça é entendida simplesmente como algo que nos tira do inferno. A graça, ela é o mover de Deus para nos tirar da condenação eterna. É um Deus amoroso que salva, um Deus amoroso que busca, um Deus amoroso que vai até o pecador e traz ele para perto de si. Isso magnifica a glória e a graça do nosso Senhor. Meus irmãos, nós temos que entender que o nosso Senhor, ele é magnânimo e que o que ele faz por nós é extraordinário. Isso é extraordinário. E nós precisamos entender isso por quê, meus irmãos? Porque há um coração que tende a caminhar para longe disso. Nós somos pessoas que somos sugestionadas o tempo todo a buscar razões para justificar os nossos comportamentos, as nossas falhas. Muitas vezes a gente faz comparações imprecisas, simplesmente para que a gente possa, de alguma forma, ter algum mérito naquilo que a gente faz. Mas todos nós somos pecadores. Eu venho conversando com algumas pessoas e a conclusão que eu chego é que nós precisamos verdadeiramente voltar o nosso coração para a palavra e fazer a leitura correta por meio da palavra, porque é a palavra de Deus que vai libertar-nos de todo engano, de toda mentira. A palavra de Deus é a verdade libertadora, e muitas vezes a gente não é liberto, por quê? Porque a gente não tem tempo na presença de Deus. Nós não fazemos reflexões sérias sobre essa questão da glória de Deus, da maneira graciosa que Ele alcança os seus filhos, ou como nós somos privilegiados por ter sido alcançados. E nos achegamos a Deus de uma maneira talvez até irresponsável, porque nós não entendemos a magnitude da glória dEle, do que Ele fez por nós. E foi gratuitamente, radicalmente gratuita. Ele não poupou o que ele tinha de mais precioso para que nós pudéssemos nos achegar verdadeiramente a Ele. O ato de Deus nos deu, ou nos vivifica e nos coloca diante dele de forma incondicional e livre. Foi algo que ele fez de forma liberal. Ele não colocou nenhuma condição. Ele foi à cruz simplesmente porque ele nos amou. Não pediu nada, não reivindicou nada, simplesmente nos amou. Não há nenhum mérito humano na salvação. É a primeira coisa que nós temos que compreender, meus irmãos. Se nós queremos entender o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos compreender que Ele deu esse passo em nossa direção e Ele fez isso livremente porque quis, graciosamente, porque não havia para nós alternativa, não havia outro caminho. Estava conversando com Jonas, Daniel hoje, né? E
num momento de reflexão, eu e ele, falei: Daniel, é tão difícil para mim, difícil ver que muitas pessoas, elas querem tudo aquilo que o reino de Deus propõe, mas eles não querem entrar pela porta apertada, pela porta estreita. Eles querem continuar caminhando pelo caminho largo. E isso é uma coisa complexa, porque a Bíblia diz isso muito claramente: poucos entrarão por ela. Porque o coração ainda fica em dúvida, ele ainda questiona, ele não entende que foi o Senhor. É o Senhor que todo dia abençoa, todo dia dá a você o fôlego da vida, todo dia coloca o alimento na mesa, todo dia Ele está sustentando-nos. E a vida aqui vai passar, e aquele que propõe para nós na eternidade será eterna. Mas mesmo assim, a gente continua olhando para as coisas deste mundo, sem entender a magnitude da graça que nos alcançou. Graça. Nós precisamos nos achegar a Deus e entender a grandeza da sua graça. Aqui ele colocou esse estudo que eu estou fazendo, ele traz para a gente uma comparação entre graça e misericórdia. A gente fala muito sobre isso, né? O que é graça, o que é misericórdia, a distinção que magnifica a gratuidade de Deus para conosco. Misericórdia para os sofridos. É interessante isso, porque misericórdia é a bondade de Deus para aqueles que sofrem, ou para os sofredores. Ele é misericordioso. Ele vê, ele sabe, ele compadece de nós pelas nossas angústias, pelas nossas lutas, pelos nossos sofrimentos. O nosso Deus é um Deus que se faz presente o tempo todo ao nosso lado. As misericórdias do Senhor nos alcançou e continua nos alcançando todos os dias. Ele sabe do nosso sofrimento. E é interessante, meus irmãos, porque muitos sofrem dentro de um palácio. Muitos sofrem tendo todas as suas vontades sendo supridas. Nós, por natureza, somos sofredores. E por graça somos alcançados pelas misericórdias do Senhor. A misericórdia contempla a feiura do sofrimento. Eu achei interessante essa frase porque o sofrimento ele machuca, o sofrimento ele causa em nós dor. Causa em nós dor. Mas a misericórdia, ele vem contemplar, ele vem facilitar, aliviar, ele vem tirar o peso, né? É a misericórdia de Deus. Mas a graça, ela é para os pecadores. A graça, ela é para os pecadores, não para os sofredores, mas para os pecadores. Muitas vezes, meus irmãos, a gente não consegue parar para pensar sobre isso. Aonde não há pecado, não há necessidade de arrependimento. Parar para pensar sobre isso? Aquele que não se vê pecador, ele não se vê na necessidade de se arrepender. Ele não se vê na necessidade de ser alcançado. Nós temos que entender que nós somos pecadores, que nós somos realmente carentes, nós precisamos de alguma maneira ser alcançados pelo nosso Senhor. Nós precisamos desse toque, desse mover do Espírito que nos abre os olhos e nos dá a consciência de que nós realmente precisamos ser encontrados por Deus. Muitas pessoas, elas estão caminhando em um caminho de morte. São religiosas, são legalistas, elas têm as suas manias, elas têm as suas expressões religiosas para dizer quem elas são, mas elas não entendem, elas não compreendem que elas são pecadoras. Não há mérito nelas. Conversando com uma pessoa falando sobre isso, né? Aí ela trouxe uma grande divisão que há entre os cristãos protestantes, né? Nós temos duas linhas muito distintas aqui no país.
né? Somos aqueles que dizem ser calvinistas, né? E os arminianistas, né? E os arminianos, eles acreditam que o crente perde a salvação. Eles acham que o crente pode perder a salvação. E os calvinistas não. Uma vez salvo, salvo para sempre. E na discussão que eu vi esse cara tendo, né, que eu peguei e trouxe para a minha vida, ele vai falar assim: se nós acreditarmos que um homem, uma mulher que foi salvo por Cristo Jesus, que foi remida pelo sangue de Cristo, que teve verdadeiramente um encontro com Jesus, que ele perde a salvação, ele também está dizendo de forma subjetiva que ele tem que fazer alguma coisa, que ele tem que tomar algumas decisões, que ele tem que mover algumas peças para que ele possa ser salvo. Então eu tenho que ser um bom homem, um bom marido, eu tenho que ser um bom pastor, eu tenho que ser um ótimo empresário, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser caridoso. Tudo isso vai garantir a minha salvação. O que nós queremos? Será que eu sou suficientemente bom para garantir? Ou eu preciso de um que é realmente bom para garantir por mim a minha salvação? Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Nós precisamos de Cristo Jesus. A graça é para pecadores. Graça é a bondade de Deus para os pecadores. A graça contempla a feiura do pecado e age beneficamente a favor do pecador. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Olha que coisa maravilhosa, minha irmã. A graça contempla a feiura do pecado e age beneficamente a favor do pecador. Nós somos esses pecadores que recebemos da parte de Deus as benéficias dele. Ele nos alcançou graciosamente, bondosamente. Ele é o nosso Senhor. A graça é mais livre. Por quê? Porque ela é gratuita. Não é um efeito da misericórdia, mas sim é o contraste da piedade de Deus contra o pecado que assedia e que causa em nós a perdição. Ele alivia, ou a graça de Deus tira a ira de Deus de sobre o homem e o abençoa com a vida eterna. Uma graça extraordinária que alcança o pecador e faz do homem o mais livre, o mais verdadeiro, o mais próximo, e eu diria, o faz único diante de um Deus que o ama. Você é especial, William. Você é único para o Senhor. Ele te ama. Ele te ama como filho. E por isso ele deu Cristo por nós. Amém? Quando nós entendemos isso, nós podemos entender que essa mesma graça que nos salva, que faz tudo o que fez por nós, é também a graça que nos capacita, que abre a nossa visão, que nos dá entendimento, que nos faz entender a manifestação do que é perdão. Sabe, meus irmãos, muitas vezes a gente esquece isso. Esquece do perdão que recebemos e esquece que nós estamos aqui para, de alguma forma, manifestar esse mesmo perdão àqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos ser capacitados por esta visão extraordinária da graça de Deus para que a gente possa perceber a realidade do mundo à nossa volta e agir nela. Hoje nós estávamos aqui com mais de 120 crianças.
eu vou dizer para vocês, se Cristo não encontrar o coração dessas crianças, elas estão condenadas ao fogo eterno. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu tenho da grandeza do que aconteceu nesta igreja. Quando eu digo, William, que nós estamos no caminho certo, eu não estou sendo exagerado. Nós não podemos recuar, meus irmãos. Nós precisamos entender que Deus está dando a nós poder, capacitação, para que nós continuemos, de alguma forma, manifestando às pessoas a possibilidade de ser alcançado por esta graça. Todos, de alguma forma, precisam entender que eles estão perdidos, eles estão escravizados nos seus delitos, nos seus pecados, nas suas mazelas, e somente a palavra de Deus, mediante a revelação pelo Espírito Santo do que Cristo fez, que pode salvar. Nós precisamos entender isso, mais que perdão que Deus nos deu, Ele nos dá poder. Poder para continuar fazendo aquilo para a qual fomos salvos. Graça não é simplesmente leniência quando pecamos. Graça é o dom capacitador de Deus para não pecar. Graça é poder, não apenas perdão. Você entende isso? Deus, Ele está nos buscando e nos apoderando, para que nós possamos viver uma vida de retidão, de maneira que as pessoas que estão à nossa volta não só entendam as nossas palavras, mas veem em nós fazendo aquilo que eles, sem Cristo, não podem fazer, que é viver uma vida sem pecado. Ou viver uma vida liberto do pecado. Porque pecar a gente peca, mas nós não somos escravos do pecado. Não somos escravos do pecado. Deus opera em nós. A graça nos capacita a obedecer e a perseverar, pois Deus opera em nós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Filipenses 2,13. Vocês estão vendo que é Deus agindo? Não é eu. Não é o William, não é a Alessandra, é Deus agindo em nós, Ele movendo-nos numa direção a qual agrada o coração dEle. Nós precisamos ter essa compreensão, nós precisamos entender que somos chamados a um esforço movido pelo Espírito Santo. Aqui eu coloquei o esforço cristão, é um dom, quer dizer, é algo que Deus nos deu. Nós nos movemos em direção ao certo, porque o Senhor nos capacita, Ele nos dá essa capacidade de continuarmos, meus irmãos. Não importa a circunstância a qual estamos, Ele continuará nos fortalecendo e nós continuaremos vencendo. Eu não sei se todos aqui, mas para alguns eu já falei. Faz uma análise dos últimos anos da sua vida. Pega os 20 anos. Como era há 20 anos atrás? Como está hoje? Você vai ver que Deus agiu de forma poderosa. Que durante esses anos Ele levantou você várias vezes, que durante esses anos Ele te abençoou de várias maneiras. Nós não temos o que reclamar quando a gente faz esta avaliação no tempo. Está melhor hoje do que estava há 20 anos atrás, Simone? Muito melhor. Está melhor hoje? William, isso é graça, meus irmãos. Mas o que acontece, meus irmãos, para a gente fechar? Nós estamos inseridos em um contexto em que as coisas começam a ser, vamos dizer assim, desviadas do seu sentido primário. Eu vi uma frase essa semana que ela mexe comigo, uma discussão que estava tendo entre dois homens que são notórios na internet.
Aí um falou que para o outro, né, falou assim: olha, você está salvo, mas você não vai reinar com Cristo. A discussão é que aquela pessoa ela estava vivendo em pecado, mas cria em Jesus Cristo. Mas se creu, é salvo. Então você está salvo, mas você não vai reinar. Isso é heresia, meus irmãos. Isso é heresia. Todos nós que fomos alcançados por Cristo Jesus, nós em Cristo Jesus temos poder dado a nós pelo Espírito Santo de Deus para lutar contra o pecado. E todos nós que em Cristo Jesus está, nós somos inseridos na família de Deus, nós pertencemos àqueles que morarão com o Senhor por toda a eternidade. Eu não sei como será lá, mas eu tenho a garantia da parte de Deus que lá será pleno, que lá haverá uma outra realidade, não esta de um mundo caído. Tudo que nós entendemos aqui vai passar, meus irmãos. E Ele fará tudo novo. Novos céus e nova terra. Homens transformados, mulheres transformadas, morando com Deus na Nova Jerusalém. É o que nós precisamos entender e não buscar desvios teológicos para justificar carnalidades que muitas vezes nos assediam, que exige de nós um posicionamento, que exige de nós uma busca sincera e verdadeira diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar? A nossa escolha é um dom de Deus. A nossa preferência por Deus em vez do pecado é um dom de Deus. Isso torna o trabalho árduo da vida cristã livre, alegre e satisfatório, e longe de ser legalista. Nós precisamos entender isso. Nós não somos legalistas, nós somos pessoas que sabemos quem somos, continuamos arduamente trabalhando para viver uma vida cristã, uma vida livre, uma vida alegre e satisfeita. Amém?